Olá, meus amigos e minhas amigas apostadores. Sejam bem-vindos a mais um módulo do curso BetEx. Estamos indo para mais uma aula com mais conteúdos para você neste curso. E ao meu lado está aqui meu amigo Paulo Barreto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Augusto? É um prazer estar aqui com você mais uma vez e com todos os nossos alunos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito esperada por todos que estão aqui. Mercado de gols. Mercado de gols que fascina muitos apostadores. Mercado de gols que afugenta algum deles também. Alguns acham que é mais seguro, outros acham que tem uma armadilha. A gente vai falar de tudo isso aqui, vai falar da origem desse mercado, como é que ele funciona, como encontrar as melhores oportunidades. E no final não dessa aula, mas sim desse módulo, a gente vai entregar mais uma vez uma ferramenta para otimizar o tempo dos nossos queridos alunos e qualificar as suas análises. Tá bom? Isso aí. Na primeira aula desse curso, a gente teve o quê? Precificação e valor, ou seja, o principal pilar das apostas esportivas. Sem isso, você jamais vai conseguir ser lucrativo no longo prazo. Então, nada mais justo do que relembrar aqui um pouquinho. Vamos começar dizendo que precificação é igual a preço. Nas apostas esportivas, isso está refletido onde? Nas cotações, nas odds. Ali é como se fosse a etiqueta de preço que você vai ao supermercado. Nas apostas esportivas, essa etiqueta de preço são essas odds, tá bom? Uma coisa muito interessante e fundamental para o apostador é o conceito de mais EV, de valor esperado positivo, tá bom? O que é mais EV? A gente já comentou nessa aula, primeira aula desse curso, aconselho que você volte lá, dê uma olhadinha com atenção, mesmo que você já esteja com tudo isso fresco na sua mente, sempre é bom relembrar. Então, o que é mais EV? O mercado está te oferecendo uma ordem de 1,90 e você precificou a 1,80, significa que essa é uma aposta com mais EV. Por quê? A odd do mercado é maior do que a sua. Isso significa que você acredita que aquele evento tem mais chances de ocorrer do que o mercado acredita. Então, isso é muito importante. Está lá tudo bem explicadinho, com todos os detalhes, com exemplo, para você ver e rever quantas vezes você quiser. Bom, a diferença é que preço é o que se paga por um produto ou serviço, enquanto valor é o benefício proporcionado. No caso das apostas esportivas, no caso dessas apostas, o que é que acontece? Quando você tem mais EV, você tem uma odd de valor, você corre um risco, certo? Para cada aposta você corre um determinado risco. Só que a recompensa para esse risco que você está correndo, ela é melhor. Ou seja, ela tem valor. Você vai ter uma recompensa melhor do que o que as probabilidades realmente dizem. E isso é uma vantagem e é isso que vai te levar à lucratividade no longo prazo, tá bom? Outra coisa muito importante que você tem que lembrar, não pode esquecer jamais, é dessa fórmula, Odd, cotação, é igual a 100 dividido pela probabilidade, tá bom? Isso aqui pode ser escrito de uma outra forma, Qual é a outra forma? É aqui a odd, uma letra sensacional, mas vocês já estão acostumados das aulas anteriores. É 1 sobre a probabilidade. Caso essa probabilidade seja dada em número decimal. A gente já falou sobre isso, Se a probabilidade você calcular em porcentagem, você usa o 100 aqui no numerador, esse númerozinho de cima. Se você calcular suas probabilidades em números decimais, então você vai usar o 1 aqui no lugar do 100. Não se esqueça disso. Agora eu vou passar aqui, para o Augusto explicar para vocês como é que funciona o mercado de over e under. É isso aí, Paulo. E como você acabou de falar sobre probabilidade, como que funciona o mercado de over e under? No caso, nós estamos falando de precificação, certo? Apostar no mercado de over e under é você entender quantas vezes você vai ter mais ou menos gols. O que significa o mercado de over e under? Significa que você está apostando no total de gols que haverá numa partida, ou seja, o somatório de gols de uma equipe e de outra. O total de gols é o que você acredita. E aí, por que over ou under, certo? O over, porque é mais de, ou seja, acima de, você acredita que vai ter mais de 2 gols no jogo, mais de 3 gols no jogo, certo?
E o under você acredita que vai ter menos, abaixo de. Então, menos de 2 gols, menos de 3 gols no jogo, certo? E o que a gente está falando de precificação, de preço, né, de valor. O que precisa no mercado de over e under? Você precisa encontrar as probabilidades para esses eventos acontecerem mais de tantos gols ou menos de tantos gols. Um exemplo, você precisa saber, em um determinado jogo, qual é a probabilidade de ter mais de 2,5 gols, né? 2,5 gols, que é um mercado que a gente vai ver aqui bastante. É uma linha que a gente vai ver bastante nesse mercado, certo? Então, você tem que saber essas probabilidades. Com essas probabilidades, obviamente, pela forma que o Paulo já mostrou, né? E aqui no curso você viu bastante, nós temos o preço. E aí, com o preço, a gente consegue comparar com o que a casa está oferecendo, o mercado está oferecendo, e aí a gente vai conseguir encontrar valor, certo? E para a gente, nesse mercado, é fundamental a gente utilizar das estatísticas, fazer uma análise com base nas estatísticas. A intuição aqui ela é muito perigosa, né? Você achar que vai ter gols, então eu vou apostar no mais gols, sem saber essas probabilidades. Como todos os mercados, é muito perigoso, mas aqui ainda mais. Então é fundamental a gente utilizar as estatísticas para conseguir precificar e encontrar valor dentro do mercado de over e under, beleza? E agora vamos ver alguns pontos sobre esse mercado. Vamos lá, Paulo. A gente vai começar com os pontos positivos, né? Pontos positivos do mercado de over e under, comparando muito com os mercados que a gente já aprendeu aqui no curso, né? São os mercados ali, os mercados europeus, Moneyline, né, para alguns, 1x2, né? Que é o mercado vencedor, empate, ou, né, caso fora o empate, né? Dizer perdedor, mas ninguém aposta no perdedor, aposta vencedor. Em casa, empate ou vencedor fora, né? O dupla chance e o DNB, né? O draw no bet, empate anula, como vocês queiram chamar. Então, quais são os pontos positivos, né? Ter clareza do método, mais segurança, minimizando os fatores subjetivos. Veja só, o que é ter clareza do método, né? Como a gente vai trabalhar, principalmente no mercado de gols, com dados estatísticos, ou pelo menos uma porcentagem maior dessa análise, né? Com dados estatísticos, você vai dar peso maior para os dados estatísticos, o método ele fica muito mais claro na sua mente. Posso dar como exemplo aqui o método dos 10 jogos que a gente usou lá. É um método extremamente subjetivo. Eu e o Augusto, a gente pode, usando aquele método, precificar totalmente diferente, com muitas distorções. E acredito que vocês notaram, quando vocês usaram a ferramenta, né, que a gente passou lá sobre esse mercado, que algumas vezes, quando você usou a subjetividade e usou, né, os dados estatísticos, teve uma distância um pouquinho maior nos elementos. Esses métodos, pelo menos a maioria deles, que a gente conhece, né, as precificações ficam bem mais próximas quando você trabalha com dados, trabalha no mercado de gols. Essa mais segurança não quer dizer que vai te trazer mais lucro. É segurança no sentido de você entender exatamente o que você está fazendo, que você não tem muita massa de manobra para se auto-sabotar, para se enganar com uma análise subjetiva. Então, a mais segurança está nesse sentido aí. Não vá achar que é um método mais seguro no sentido que você vai ser mais lucrativo, que você vai ter menos perda. Todos os mercados têm as suas dificuldades, e o mercado de gols é um deles. Mas, nesse sentido do método, ele é um método que não é mais seguro, mas ele traz mais segurança. Parece meio que contraditório, mas acredito que deu para ficar bem explicadinho aí. Deu para ficar explicadinho? Sim, sim. Excelente. Bom, minimizando os fatores subjetivos foi o que eu acabei de falar, né? Então, existem muitas ferramentas e recursos a serem usados para a coleta e análise desses dados. Então, se vocês forem puxar pela memória, né, vocês vão ter muitos e muitos e muitos sites com as mais variadas estatísticas. Nesse curso mesmo, a gente mostrou alguns deles, né, e várias estatísticas que eles traziam lá. A maioria delas estão ligadas diretamente ao mercado de gols. Então, é uma outra vantagem para quem quer trabalhar nesse mercado. Outra coisa é que não é preciso escolher um lado da partida. E isso tem que ter muito cuidado também. Muito, muito, muito cuidado. Por que você tem que ter muito cuidado? Porque quando a gente fala não tem que escolher um lado, a gente vai
para uma parte assim que é muito delicada, né? Para o apostador profissional e do apostador, eu ia chamar amador, mas não vou chamar amador, um apostador não profissional, né? Que é a questão do achismo. Eu acho que tal time vai ganhar. Eu acho que aquele time vai ganhar. A gente já falou de precificação, a gente não tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em apostas de valor, mas, psicologicamente, não ter que escolher um lado, ou seja, não vou apostar no dupla chance do time da casa. Evita que, psicologicamente, é claro que eu quero ganhar minha bet, eu torça por um clube, por um time, pelo menos enquanto aquele jogo está acontecendo. E isso, psicologicamente, é mais vantajoso, né? Você não ter preocupação se sair um gol contra você ou ao seu favor, caso você esteja trabalhando no mercado de over, obviamente, né? Se você está trabalhando no mercado de under, você vai torcer para não sair gols, mas mesmo assim você não vai estar tendo que escolher um dos lados. Acredito que deve ter ficado claro para vocês. Uma outra questão é que esse mercado é o mercado mais desajustado, ou seja, que apresenta alguns valores em odds. Então, isso é muito importante. Trabalhar com mercados desajustados é uma vantagem para o apostador, mas tudo nessa vida tem um preço, né? Então, esse mercado é mais desajustado e não é por acaso. E aí a gente vai começar com os pontos negativos que o Augusto vai falar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, é o seguinte, quando a gente tem um mercado com mais desajuste, significa que a casa tem menos confiança naquele mercado. E isso acontece, dá para perceber de que forma, certo? O mercado, geralmente, você vai encontrar menor liquidez. O que significa isso? Você vai ter possibilidade de investir menos dinheiro. A casa vai te permitir colocar menos dinheiro naquelas apostas. Vai ter menos dinheiro aplicado naquele mercado que você está com maior desajuste, certo? Porque a casa não permite você colocar tanto dinheiro. E, ao mesmo tempo, ela aplica maiores juices. O que significa? A taxa, né, que a casa cobra, a comissão que ela cobra, ela vai ser maior, até por causa dessa insegurança. Então, isso é uma das características negativas, né? Quando você tem, quanto mais o desajuste for se perdendo ao longo do tempo, né? Tanto mercados mais eficientes quanto ao longo das horas próximas do jogo, o que vai acontecer? Você vai ter um desajuste menor, vai ser mais difícil você encontrar mais EV, só que aí o juice também vai ser menor e você vai conseguir colocar mais dinheiro. Então, tem esses poréns, tá? Então, é um ponto que a gente considera negativo aí, você ter como colocar menos dinheiro do que outros mercados. Passei, Paulo, por favor. O mercado de over, como o Paulo falou, você não precisa escolher um lado, certo? E isso gera alguns problemas, certo? A falsa segurança de que você tem no over. Como eu apostei no over, eu estou mais seguro. Psicologicamente, tem essa falsa segurança. Porque não tive que escolher um lado. Qualquer lado que fizer gol, para mim, tá bom. E isso impacta em mais uma coisa ainda. Quando a pessoa trabalha no mercado de gols que a gente está mostrando para vocês aqui, esse mercado, a tendência dos apostadores é falar: eu trabalho no mercado de gols. Você faz over e under? Não, eu faço over. Mas por que isso? Porque o over, ele dá uma sensação muito melhor. Vou explicar para vocês com um exemplo. Você entra num jogo para sair mais de 2,5 gols, por exemplo. E você iniciou o jogo, está 0-0. Você está perdendo dinheiro. Até o momento de terminar 0-0, você perdeu o seu dinheiro. Né? Não teve mais gols. À medida que vai saindo gol, sai um gol, sai 2 gols, você vai ficando com aquela expectativa, certo? De ter lucro. Você está perdendo. Você já está convencido, entre aspas, de que está perdendo. Quando sai o terceiro gol, você lucra. Então, a euforia, a sensação emocional, né, ela é muito maior, porque você estava perdendo e passou a ganhar. E aí que vem um outro ponto, o aspecto emocional de apostar no under, certo? Então, a pessoa tem essa segurança de apostar no over e aquele sentimento, aquela parte emocional de adrenalina, de ter ganho dinheiro ao sair um gol. E quem é amante de futebol, nada melhor do que ter um gol numa partida e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Só que no under, por isso que muitas pessoas não apostam no under no mercado de gols, né? Trabalham só com over. Porque a parte emocional é o contrário. À medida que começa um jogo, e você está no mesmo exemplo, menos de 2,5 gols, certo? E aí o jogo começa 0-0. O seu dinheiro você já está ganhando, já mostra que você está ganhando aquele dinheiro. À medida que o jogo vai passando, você fica aflito para sair gol. Por quê? Porque você está ganhando dinheiro. Se sai um gol, sai 2, a sua aflição começa a aumentar.
E emocionalmente isso acaba sendo muito ruim para alguns apostadores. E quando sai o terceiro gol, você que estava ganhando dinheiro, você passa a perder. Então você tem uma sensação de perda, entende? E não uma sensação de ganho no over. Então é importante tomar muito cuidado. Isso é um ponto negativo, porque acontece isso na maioria dos apostadores, mas é uma coisa que pode ser contornada. É uma coisa de trabalho emocional, de trabalho dentro do seu método, para você conseguir entender que tanto o mercado de gols, quanto o mercado de over, quanto o mercado de under, os dois podem te dar lucro, certo? Mas se você conseguir superar essas questões que eu falei, tá? E por fim, pessoal, um ponto negativo desse mercado é porque as pessoas não conseguem, têm maiores dificuldades de pegar as informações do mercado, do mercado eu falo de notícias que vai acontecer no jogo, e aplicar nesse mercado. Por exemplo, você tem um jogo entre o time A e o time B, e o time A não vai jogar em casa, vai jogar num estádio neutro. Você tem essa informação, você já consegue pesar ali, né, na sua análise. Ou o time está metade desfalcado, ou por machucado, por convocação, seja qual for o motivo, você já vai, pega essa informação, já aplica no mercado lá, você já consegue fazer a sua aposta dentro desse mercado de vitória de um time ou do outro. Quando chega no mercado de gols, as pessoas não conseguem pegar essa informação de desfalque e aplicar. Calma aí, o time desfalcado vai aumentar as chances de over ou vai aumentar as chances de under? O artilheiro não vai jogar. Então a tendência é de ter mais under. Mas o zagueiro também não vai jogar. Então a tendência é de ter mais over. Então essa confusão, essa falta de conhecimento para conseguir aplicar, usar as informações para aplicar no mercado, é um dos pontos negativos. Mas tem como contornar isso, obviamente, né, num sistema de precificação, e a ferramenta a gente vai mostrar para vocês aqui. Pessoal, vamos passando, Paulo, por favor. Dado esses pontos negativos e positivos, vamos para algumas curiosidades. A gente trouxe para vocês aqui, com base no site do SoccerStats, que a gente até passou para vocês, certo? Na playlist de sites lá, vocês vão conferir que está esse site lá, a top 5 ligas over no mundo. Passa aí, Paulo, por favor, mostra as 5 ligas para a gente. A gente fez as 5 ligas com maior média de gols, tá, pessoal? Maior média de gols, você vê que é uma média muito alta. Eu vou falar, os critérios que a gente usou, pode passar tudo, Paulo, para eu mostrar os critérios. Os critérios que a gente usou para fazer esse levantamento foi o seguinte: todas as competições do mundo, tá? Pode passar mais uma vez, Paulo. Todas as competições do mundo, certo? Considerando só a primeira e segunda liga, certo? Primeira e segunda divisão, desculpa, de todas as ligas masculinas do mundo, tá? Eu desconsiderei as ligas femininas e desconsiderei terceiras, quartas divisões, as divisões inferiores. E que tenham passado ao menos 10 rodadas, tá? Aquelas ligas que tem 4 rodadas, 5 rodadas, às vezes a média é muito alta, então eu tirei desse estudo. E trouxe para vocês aqui, ó, a primeira liga de Singapura, a primeira liga de Gibraltar, segunda divisão da Estônia e a segunda divisão da Ilhas Faroé e da Lituânia também, as médias de gols delas, bem altas, tá vendo? Ó, extremamente altas. Por jogo, 4, quase 4, né, de média, aí você vai ver, de gols por jogo. E também eu trouxe a porcentagem de over 2,5. Quantas vezes naquela liga um jogo teve mais de over 2,5? E a porcentagem também é alta, acima de 70%, chegando até 80% nas divisões, certo? E também trouxe outra curiosidade, pode passar aí, por favor, Paulo. A top 5 ligas under, né? Essas são as overs e as ligas under. Se vocês terem conhecimento, pode passar, por favor. Da mesma forma, eu trouxe as menores médias de gols, certo? Das ligas. Então, ó, ligas com média de 1,7 gols por jogo, abaixo de 2, né? E as maiores porcentagens de under 2,5, ou seja, quantidade de vezes que teve menos de 2,5 gols nas partidas. Olha só, 20%, 30%, tá entendendo? Bem baixa. E aí me veio uma pergunta. Pode passar, por favor, Paulo. Me veio uma pergunta. Augusto e Paulo, então, se eu tenho as ligas mais overs e as ligas mais unders, basta eu apostar nelas e eu vou ter lucro, certo? Porque se eu apostar no 2,5 nas ligas maiores, que tem muitos gols, eu vou ser lucrativo. E se eu apostar no under nas ligas que tem poucos gols, eu vou ser lucrativo. Certo ou errado? Vamos passar aí que o Paulo vai explicar isso para vocês. Bom, pessoal, não é bem assim, né? Porque não só nós sabemos essa informação, como as casas de apostas também sabem, outros apostadores também sabem. Ou seja, o mercado inteiro sabe disso. E o mercado, ele regula muito bem
as odds e os preços, né? Os preços são baseados no que o mercado pensa. Então, realmente, quando uma liga é muito over, o que é que acontece? A sua odd, né, para aquele mercado, exemplo do 2,5, vai ser como? Vai ser muito baixa. Por quê? Porque tem uma alta tendência que o over aconteça. Quando o campeonato é muito under, é uma média de gols pequena, o mercado não bate tantas vezes assim historicamente, o que é que acontece? Acontece que, né, as odds para esse mercado, né, no caso do over, vão ser altas e para o under vão ser baixas. A gente trouxe aqui duas ligas muito conhecidas por todos vocês, né? Brasileirão, né? Brasileiro Série A, então histórico aqui de 10 anos, ó. Vocês veem que aqui foi over 2,5 em 2011, está aqui nessa barra mostrando isso, ó. E em todos os anos seguintes, até 2020, né? 2020/2021, porque o campeonato de 2020 terminou em 2021, né? Mas valeu pela temporada 2020. A gente teve o quê? Uma média agora de 2,40 gols. Ou seja, uma média... Aliás, desculpa, aqui não é a média de 2,40, né? Está abaixo do 2. Eu vou já explicar o que é esse 2,40 e o que é que essa linha verde está fazendo aqui. Bom, quando você percebe aqui na Alemanha, ó, ela já salta, né, acima de over 2,5 em 2011. Ela tem um período de crescimento, né? Depois ela baixa um pouco, mas nunca menos do que 2,5 é a sua média de gols. Então, o mercado de over 2,5, dificilmente, muito dificilmente, né, vai pagar uma odd muito alta nesse campeonato. Em alguns jogos, pode pagar sim, porque dentro do campeonato over, tem times que são under, a mesma coisa. Dentro do campeonato que é under, tem times que são over. E quando eu digo under e over, isso é meio estranho, né? Pelo menos para mim, que sou mais crítico com determinado tipo de coisa, né? Que eu acredito que o mais correto seria campeonatos que saem mais gols e campeonatos que saem menos gols. Na minha cabeça, under é um campeonato que bate muitas vezes a linha de under. E over é o que bate muitas vezes a linha de over. Não necessariamente é os que saem mais gols ou menos gols. Mas, enfim, dito isso, vamos para essas linhas, né? Essas linhas, o pessoal aí chama de média móvel, né? Por que média móvel? Aqui, ó, 2,68 foi a média de gols em 2011. Quando você traz 2,58, não é a média de 2012, mas sim a média desses 2 anos. Você soma 2011, soma com a média de 2012 e dá a média desses 2 anos. 2013, então, é a média de 2013 para trás. 2014 é a média de 2014 para trás. E se vocês perceberem, a linha do Campeonato Brasileiro, nessa média geral, né, nessa média móvel, ela quase sempre está caindo. Muito raramente ela se mantém ou cresce. Ela quase sempre está caindo. Quando a gente vem comparar aqui com a Alemanha, o que é que acontece com essa média de gols? Nesses 3 primeiros anos ela vem subindo, ela tem uma leve caída e nos últimos 3 anos volta a subir de novo, sempre muito próxima a 3. E a gente vai ver como isso impacta no mercado realmente. Tá bom? A gente continua no exemplo prático, continua nessas 2 ligas e agora não é mais a média de gols, mas sim a porcentagem de vezes que bate o over 2,5 nas 2 ligas, né? Então a gente vê aqui, ó, que no Brasil, apenas em 2011, o over 2,5 aconteceu em mais da metade dos jogos. Não por acaso, né? Apenas em 2011, a média foi maior do que 2,5, a média de gols. Então, ó, a média de gols e a porcentagem de vezes que o over 2,5 bate ou não bate, elas têm uma relação. Elas têm uma relação. Não é uma relação de grandezas diretamente proporcional, porque elas não aumentam na mesma proporção. Mas isso é importante. Para a média poder ser 2,5, você tem que ter alguns jogos acima de 2,5 e alguns jogos abaixo de 2,5. Quando essa média de gols é bem abaixo de 2,5, o que é que acontece? É que essa porcentagem, geralmente, de gols acima de 2,5 é muito grande. Ou você teve muito 0 a 0 para poder trazer essa média lá para baixo. Beleza? Então, a gente fez a mesma coisa,
né? Então, vocês vão percebendo aqui, ó, que na Alemanha gira sempre aqui, acima de 55% dos jogos com o over 2,5. No Brasil, né, já foi maior em 2011 e quase sempre vem o quê? Ó? Vem caindo. E agora vem girando em torno, ó, dos últimos 3 anos, né, quando você vai juntando a média móvel, né, 43%. Apesar daqui ter subido um pouquinho. Teve esse decréscimo até chegar o pico mínimo, né, o ponto de mínimo aqui em 2018. 2018, nem lembro quem foi o campeão brasileiro, mas deve ter sido Palmeiras ou Corinthians, né, que foram campeões bem under. Foi o Palmeiras. Isso. Esse ano aqui foi o Corinthians, né? Um ano antes do Palmeiras foi o Corinthians, também um time bem under como campeão. E ela volta a subir aqui com o Flamengo sendo campeão, né? O Flamengo que era um time bem over, né? Então, ajudou aqui a subir essa média. Bom, daqui a gente tem um exercício importante, né? Que exercício é esse? A partir da média, né, de ocorrência de um evento, você pode criar o quê? Um preço médio, né, do campeonato. Isso não quer dizer, mais uma vez, que se aplica a todos os jogos do campeonato, mas você já tem uma base de preço para esse campeonato. E é isso que a gente vai fazer aqui, né? Com a ajuda do Augusto, vai fazer as continhas aí para a gente, vai fazer o papel de vocês, alunos, mas vocês façam também, né? Enquanto o Augusto vai fazendo os cálculos, vocês que estão acompanhando a aula, também vão tentando fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos pegar aqui, né, a nossa fórmula, né? Vocês bem se lembram, é odd igual a 100 dividido por P%, né? Que é a probabilidade em porcentagem. Então, vamos começar com quem? Vamos começar com a Alemanha, tá bom? Vamos começar aqui com a Alemanha. Bom, a gente sabe que na Alemanha, que está de vermelho, né, o que é que a gente tem? Tá ruim aqui para eu conseguir colocar a canetinha no lugar. Mas agora deu uma melhorada. Pronto. Então, você vai ter 100 dividido por quanto? Pela média, né? Essa média é de quanto? Aqui, ó. 57,26. Por que 57,26? Porque essa é a média juntando esse ano com todos os anos anteriores. Paulo, podia ter pegado só dos últimos 5 anos? Podia. Dos últimos 3? Podia. Dos últimos 10? Podia. Dos últimos 20? Podia também. Acredito eu que você tem que pegar um número razoável para que você tenha boas amostras e fugir de distorção, mas que também não pode ser muito pequeno, né? Ele nem deve ser muito grande, nem pode ser muito pequeno. Se ele for muito pequeno, você vai ter distorções. Se ele for muito grande, o que vai acontecer? Você vai pegar o cenário desse campeonato que não tem mais nada a ver com o campeonato atual. Veja o campeonato italiano, por exemplo. Era conhecido ali nos anos 80, nos anos 90, como um campeonato muito under. E hoje é um campeonato muito over. Então, se você pegar 50 anos do campeonato italiano, né, não vai ser uma boa amostragem. Então, a gente pegou aqui de 10 anos. Então, a gente vai dividir aqui por 57, né? A letra está cada vez mais feia. E 26. Augusto, fez a conta aí, Augusto? Dá quanto? Sim, dá 1,74. Então, a gente tem aqui, ó, 1,74. O que é que isso significa? Todos os jogos do campeonato alemão têm que ter odd 1,74 por over 2,5? Não, não significa isso. Mas significa que isso é uma boa base para você começar a analisar os jogos. Jogos que estão muito acima disso na odd seriam jogos para você ficar um pouquinho de olho. Jogos que têm uma odd muito abaixo disso, talvez fossem jogos para você ficar um pouquinho de olho no under e não no over. Tá bom? A gente vai já ver mais um pouquinho disso. Eu vou tentar pegar um verde aqui, né? Improvisando na hora H, não sei se isso é muito bom para a gente, mas a gente vai fazer assim mesmo, para fazer o do Brasil, né? O Brasil vai ser assim, ó. Pode colocar aqui. O Brasil está em verde, vai ser 100 também. Aqui é a fórmula. Dividido por 43. O 3 ficou bem distorcido ali, mas é um 3 aqui.
Se eu tentar corrigir, acho que vai ficar pior. Dividido por 59. Então, 100 dividido por 43,59. Dá quanto aí, Augusto? 2,29. 2,29. Aqui eu quero chamar a atenção para vocês para mais uma coisa que a gente falou lá na primeira aula. A odd da Alemanha, né, a odd média aqui do campeonato alemão para o over 2,5, lembrando que a gente está precificando aqui, ó, over 2,5, é menor do que a odd para o over 2,5 no Brasil. O que é que isso significa? Significa que as chances de ocorrer over 2,5, pelo menos em teoria, usando essa análise, é maior na Alemanha do que no Brasil. Por quê? Porque odd, né, a cotação e a porcentagem, a probabilidade do evento ocorrer, são grandezas inversamente proporcionais. Então, se a odd é menor, significa que tem mais chance de acontecer. Se a odd é maior, significa que tem menos chances de acontecer. Bom, vamos passar um pouquinho para frente aqui, né? E ver uma rodada aqui do Brasileirão, né? A rodada da semana aqui que a gente está gravando esse vídeo. Na Alemanha, né, não tem rodada da semana, porque o campeonato alemão só começa em agosto. Então, a gente pega aqui uma rodada do Brasileirão e o que é que a gente percebe? Percebe as odds dos over 2,5. Aqui, por exemplo, no jogo do Ceará, está pagando 2,25. Uma odd menor do que o 2,29 que a gente encontrou lá. Essa é uma aposta de mais EV ou de menos EV, Augusto? Menos EV, com certeza, né, Paulo? Então, essa aposta aqui, ó, é uma aposta de menos EV. Vou colocar um menos lá. São Paulo e Fortaleza, em tese, seria uma aposta de mais EV. Né? Corinthians e Atlético Mineiro, mais EV. Fluminense e Grêmio seria mais. Chapecoense e Cuiabá, mais. Atlético Goianiense e Palmeiras, menos. Bahia e Flamengo, menos. Bragantino e Santos, menos. Internacional e Juventude, mais. E América e Sport, mais. Isso não significa que você tem que correr agora para o mercado, né? Ou deveria, quando a gente lançar essa segunda turma, acredito eu que os jogos já tenham acontecido, né? Está gravando antes, mas provavelmente os jogos já vão ter acontecido. Não significa que você tem que correr para o mercado e apostar no over, nos que estão dando mais, e no under, nos que estão dando menos. Isso é uma amostragem de quem? Uma amostragem do campeonato. É uma base que você tem que ter. Mas quando você olha, ó, por exemplo, olha para um jogo de Flamengo e Bahia, o que é que acontece? 2,15. O Flamengo, eu acabei de falar que o Flamengo, os 2 últimos anos, era uma equipe over. Então, o jogo do Flamengo está com a odd abaixo dessa média geral, é esperado. Né? É bem esperado. Quando você pega jogo do Corinthians, né, tradicionalmente um time under, é natural que essa odd seja maior do que essa odd geral. Então, essa odd média de campeonato é para você ter uma base. Não significa que você vai precificar todos os jogos com ela. Muito pelo contrário, a gente vai te dar ferramentas muito mais elaboradas e muito mais precisas do que isso que a gente está te mostrando agora. Mas eu acredito que isso é um ponto de partida fundamental para você entender como é que o mercado funciona. Quando a gente vem aqui para a Alemanha, o que você percebe? Odds baixíssimas em alguns jogos, né? Por exemplo, aqui, ó, eu vou voltar para o vermelho, né, para falar do campeonato alemão e manter aqui o padrão, né? Eu não estou conseguindo clicar aqui. Agora sim. Olha esse jogo do Bayern, pagando 1,28. Com certeza, menos EV, né? Arminia e Freiburg geralmente são times de baixo da tabela. E por isso, eles acreditam no mercado under. No caso, comparando com a odd média, que era de 1,74 do campeonato, aqui seria uma aposta de mais EV. Uma aposta que te dá um valor esperado positivo no longo prazo. Te dá uma odd maior do que a da sua precificação, no caso dessa precificação que a gente fez antes. E aqui a gente vai pegando, ó, menos, mais, menos, mais,
menos e menos. Como já está embutido na cabeça das pessoas que o campeonato alemão é um campeonato over, o que vai acontecer? Na maioria dos jogos, como nessa rodada, você vai ter preços menores do que a média histórica. Como já está embutido na cabeça das pessoas que o Brasileirão é um campeonato over, aliás, contrário, campeonato under, o que vai acontecer? A maioria dos jogos vão apresentar o valor esperado positivo para o mercado do over 2,5 em comparado com a sua média histórica, não com o jogo. Que isso fique bem claro, acho que eu já repeti isso umas 345 vezes, para ficar muito claro para todo mundo. Pessoal, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. É uma aula que foi feita com muito carinho, com muito cuidado, para que a gente não ficasse só no mais do mesmo do que é falar do mercado de over e de under. Fazer uma listinha desses campeonatos que saem mais gols, então vamos trabalhar com eles, esperar o ao vivo e não sei o quê e tudo mais. Não que isso esteja incorreto, cada um tem um método de trabalho, mas aqui a gente está focado na precificação, em mostrar para vocês quando tem valor e quando não tem valor. Obviamente que tudo necessita de ajuste, né? E cada um vai fazer os ajustes que achar necessário, mas você fazer ajustes quando você realmente entende como funciona o mercado, como são feitas essas cotações, de onde vem, nesse caso que a gente está falando, os campeonatos over, os campeonatos under, como as pessoas e o mercado pensam sobre isso, é fundamental, é muito importante, é um passo interessante que a maioria, e não é a pequena maioria, a grande maioria das apostadores não tem. Então, fico muito feliz em ajudar, junto com o Augusto, contribuir dessa forma com vocês. Vou passar para o Augusto dar algumas palavras finais e falar um pouquinho também, dar um pouquinho de spoiler, né? Do que vai vir na nossa próxima aula. É isso aí, pessoal. Primeiramente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver qualquer dúvida, lembre que aqui no curso vocês sempre podem comentar aqui embaixo. A gente está constantemente olhando aí as dúvidas de vocês, respondendo, tentando ajudar o máximo possível. Pode entrar em contato com a gente por e-mail também. A gente sempre deixa o e-mail aqui para vocês. Podem olhar aí na descrição. E nós já vamos logo para mais uma aula, mostrar a ferramenta. A ferramenta que a gente vai mostrar para vocês agora, que a gente vai disponibilizar, é para automatizar, como vocês já viram, a sua forma de precificação. Quando você for fazer a sua precificação no mercado de gols, você vai ter uma forma muito mais rápida, muito mais prática com essa ferramenta que a gente vai fornecer para vocês. Então, corre agora lá, vai para a próxima aula, que a gente se encontra lá. Valeu? Forte abraço!